estou muito feliz de receber o Daniel Rezende e o Ismir Filho para esse papo. Bom, vou falar um pouquinho deles aqui. Para quem não sabe, né, Daniel Rezende, indicado ao Oscar, vencedor do BAFTA e do Emmy Internacional, é um dos diretores que transforma grandes histórias em experiências sensoriais e poéticas. Seu mais recente longa, ainda inédito, que eu estava ouvindo uns spoilers lá, O Filho de Mil Homens, do Netflix, adapta a obra de Walter Hugo Mãe em um mergulho profundo sobre afeto, pertencimento e humanidade. Dos trabalhos como editor de Cidade de Deus e Tropa de Elite, a criação dos universos próprios como diretor de Bingo e Ninguém Tá Olhando, sua filmografia revela um olhar inquieto, inventivo e inconfundível. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui para dividir esse papo bem intimista. E Ismir Filho, cineasta e artista visual que atravessa fronteiras estéticas e narrativas, desafiando formatos e padrões em tudo o que cria. Diretor do belíssimo Homem com H, um dos maiores sucessos recentes do cinema brasileiro, também assina títulos como Seashore, Beira-Mar e a série Boca a Boca do Netflix. Com sua filmografia transita entre cinema, arte visual, audiovisual, expandindo sempre com uma assinatura e que busca o risco, a poesia e novas formas de contar histórias. Seja bem-vindo, Ismir. Obrigado, gostei. Vou tentar seguir essa descrição. E eu sou Vitor Cardoso, sou diretor, roteirista, atualmente moro em Los Angeles, então para mim é uma honra estar aqui com vocês, vou estar aqui mais perto ainda do que vocês, para aprender um pouquinho mais aí. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Influent Summit está aqui. Bom, primeiro eu quero... o painel, né, o nome do painel é Faíscas Criativas em Tempos de Algoritmos. Né? Então a gente quer brincar um pouco aqui, provocar um pouco sobre essa questão de ser criativo, de pensar, né, em como você vai traduzir aquele filme, como você vai traduzir aquela história. Só que hoje em dia tem sempre aquela coisa do algoritmo. O que isso impacta? Impacta na sua criatividade, impacta na forma que você vai fazer isso tudo. Então eu queria começar perguntando sobre isso. Assim, como que começa o processo criativo para vocês, né? É uma imagem, se você tem uma história, você vai fazer uma pesquisa dessa história primeiro, você vai primeiro ter uma visão dessa história antes de tudo. Começando por você, Daniel. Olá, bom, vou até esperar um pouquinho, de repente chega mais 5 pessoas. Bem-vindas. Eu acho que o processo criativo, ele não tem muito uma regra, ele não tem muito um caminho a se seguir. Pode ser tudo isso que você falou. Pode ser, no meu caso, por exemplo, dos filmes, o Bingo, o Rei das Manhãs, começou de uma matéria na Piauí. O Turma da Mônica começou com zilhões e zilhões de revistas da Turma da Mônica que todos nós lemos na nossa infância e continuamos lendo. O Ninguém Tá Olhando partiu de uma provocação de um amigo e de um curta que eu fiz, que eu nunca mostro pra ninguém porque eu fui ator nesse curta, então nunca ninguém viu esse curta. Aliás, eu amo Ninguém Tá Olhando, é muito Obrigado. Bom, nossa. Então, a maneira com que começa pode ser qualquer coisa, pode ser uma lembrança da sua infância, mas eu acho que o mais importante é o que quer que tenha dado esse start, o que eu sempre chamei de qual é a faísca que vai acender dentro de você. E como é que você vai passar essa faísca para todas as pessoas que vão produzir esse filme ou essa série, esse curta, não importa, né? Então eu sempre digo, é uma imagem que eu tenho que depois eu descobri que o Ismir tem a mesma imagem, que é dessa faísca. Tem uma coisa que tem que acender dentro de você, que você vai acender faíscas em todas as pessoas responsáveis pela produção daquela obra, e essa faísca ela tem que estar, de alguma forma, impressa no teu material bruto, depois no teu filme, na tua série, e essa faísca precisa chegar no espectador. Ela tem que ser, de alguma forma, mesmo que seja totalmente não racional, essa faísca precisa acender no espectador, né? Como é que a gente faz isso? Tem zilhões de maneiras que a gente tem que fazer e tem milhões de maneiras que vão te ajudando. Quanto mais você entende, e não precisa ser racional, o que é essa faísca, o que ela significa, mais você consegue comunicar isso para as pessoas que estão em volta de você, mais essa faísca vai estar impressa naquilo que você está fazendo e mais aquilo vai ser percebido, ainda que seja intuitivamente pelo espectador. Muitas coisas vão tentar atrapalhar e apagar essa faísca no processo. E às vezes o algoritmo é uma delas, porque ela vai tentar encaixar essa faísca em alguma coisa pré-determinada que já aconteceu antes.
Eu acho que eu vou passar aqui um pouco a palavra para o Esmir, que aí a gente pode depois entrar um pouquinho de como lidar com os algoritmos, mas para mim, assim, a tua pergunta de como começa é entender o que é essa faísca. E só para terminar, eu uso uma técnica, que não é exatamente uma técnica, que é a técnica da simplificação. Então, quando eu tenho uma ideia, eu de repente escrevo um texto de tantas páginas quantas forem possíveis sobre o que eu acho que é aquilo. Aí eu pego e escrevo aquilo de novo numa página só. Aí eu tento escrever a mesma coisa num parágrafo. Aí eu tento escrever numa linha. Aí eu tento escrever numa linha com menos palavras possíveis. E eu tento chegar numa palavra só. Às vezes a gente não consegue chegar numa palavra só, mas quanto mais você chega numa palavra só, mais você entende o que é essa faísca e você sabe sobre o que você está falando. Como você vai dizer aquilo, tem um processo muito grande, muita gente vai te ajudar a fazer. Mas o entendimento do que é essa faísca é muito primordial para que essa faísca chegue no seu espectador e que você consiga que aquilo chegue como está em você, passando por todas as questões econômicas, financeiras, de produção, algorítmicas, que vão, às vezes, tentar encaixar essa faísca em outro lugar. Vou passar a palavra aqui, depois a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Bom, obrigado por estarem aqui todos. Concordo com o Dani, eu acho que eu gosto da palavra faísca. Acredito que a faísca ela vem da nossa relação com o mundo. Cada um tem um repertório, cada um tem um eu processual que trabalha, né? Sempre você em relação a algo, a alguém, às coisas que você acredita, ao mundo que você vive. Então, assim, é dali que surgem as faíscas. Por quê? Porque algo vai te inquietar, algo vai te fazer questionar, você vai começar a produzir perguntas diante de alguma coisa. Ou uma imagem, ou uma história, ou uma vivência, e você vai querer conversar com alguém sobre essa coisa. Cinema e todo tipo de audiovisual ou conteúdo é querer conversar com alguém, certo? Estamos aqui nesse evento porque todos queremos conversar e comunicar. Mas o que comunicar? E aí que vem essa faísca. E eu acredito muito na faísca como o motor, assim, o estopim para o seu vetor de desejo. Quando a gente estimula o nosso vetor de desejo, ou seja, a gente quer falar sobre alguma coisa, pode perceber que as coisas vão chegando até a gente de uma outra forma. Então, sabe aquela coisa que você está fazendo, aquela história, produzindo aquele projeto, escrevendo aquele determinado tema e de repente a música que você ouve tem tudo a ver? Ou o filme que você vai escolher chega para você daquela maneira. Isso é coincidência? Não. Isso é o vetor de desejo seu, o seu inconsciente ali, procurando aquela coisa. Não é mágica também, gente. Se você for ver, perceber, enxergar as coisas é extrair da imagem, extrair do quadro o que não te interessa. Então, vocês estão olhando pra gente aqui, mas acho que cada um está prestando atenção em alguma coisa. Será que essa jaqueta que eu estou usando? Será que esse microfone que está falando? Será que é o Daniel? Será que alguém está olhando o Vitor? Então, isso faz parte de um desejo, vetor de desejo que a gente enxerga. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho muito bonito quando a gente se vê imerso nesse processo. E eu acho que é quando a gente está imerso dentro de um processo criativo. E eu chamo de delírio criativo. O delírio criativo é justamente quando tudo que você enxerga tem a ver com o projeto ou com aquilo que você está fazendo. E não é porque é mágica e não é porque é coincidência. É porque seu vetor de desejo te faz enxergar aquilo e te faz extrair tudo que não interessa ali. E é por isso que eu digo assim, que a ideia boa é a ideia que te guia é que não quer morrer. Se você tiver na dúvida se esse projeto é ou não é, presta atenção, deixa ele um pouquinho de lado. Se ele voltar para você, aonde você está vendo, com quem você encontrou essas aspas coincidências, acho que tem muito a ver no caminho certo que você está indo. Porque as ideias querem acontecer, né? E a gente é veículo, a gente é canal. Não, eu ouso dizer que seria como se fosse um algoritmo analógico, né? É o nosso algoritmo próprio, né? De começar a perceber as coisas. E é muito, muito assim, né? E por isso que é de dentro para fora, né? Essa coisa da faísca, do desejo, é de dentro para fora. Mas vai encontrar alguém, né? E é tão bonito que nosso processo do audiovisual, ele é muito seu, ele é muito íntimo, mas ele é coletivo. Porque você percebe que essa faísca vai acendendo nas pessoas que vão entrando no seu entorno, toda a equipe, os atores, os produtores,
Você percebe quando essa faísca acendeu nas pessoas que estão ao teu redor. Então, esse delírio criativo, que é muito pessoal e único, ele de repente começa a ficar coletivo, culminando numa obra, que é a obra audiovisual. Então, é muito bonito você ver, e é quase... Antigamente, eu costumo dizer que antigamente, na época do negativo, era luz. Começava com uma faísca, acendia uma luz, e que você acendia a luz nas pessoas, essa luz imprimia oticamente como luz no negativo, era projetado como luz. Hoje é 0 e 1. Hoje é 0 e 1, não é luz. Mas a faísca está lá no 0 e 1, do mesmo jeito que estava na lâmpada. Porque o que importa são esses códigos da tua vivência que vão projetar na tua equipe inteira, que vão estar impressos na tela e vão chegar no espectador. Porque o delírio criativo é contagiante. É muito contagiante. Contagia. E quando você está trabalhando com as outras pessoas da sua equipe, a sua função, inclusive, como criativo, ser diretor, roteirista, é contagiar as pessoas. E aquilo vira, assim, todo mundo dentro de um delírio que esperamos que seja interessante para o outro assistir. Agora foi legal, interessante que você falou, Daniel, desse exercício, dessa técnica que você faz de escrever e depois vai numa página, vai num parágrafo, uma frase, talvez até uma palavra, porque eu acho que vai muito de encontro com o que é o cinema e com o que a gente busca, né? Quando uma coisa que a gente fala muito, né, como roteirista e até quando a gente está começando um projeto, é que quanto mais simples, melhor, né? Se você consegue explicar a história em uma frase, essa história vai dar certo, isso vai dar certo. Então, acho que isso também é legal, né, de compartilhar, né? Porque quando você tem que começar, não, mas o filme é sobre isso, mas aí tem isso, aí tem isso, você fica assim, hã? Aí, não chega, né? Não é uma coisa simples, né? E aí... E esse lugar do entendimento do que é parte de você, mas, de novo, é coletivo. Por exemplo, nos filmes que eu fiz, né, nos Turmas da Mônica, né, o primeiro filme, Turma da Mônica Laços, eu cheguei na palavra amizade. Isso foi o que delineou tudo que eu ia, todas as decisões que eu tive que fazer na adaptação do primeiro Turma da Mônica, do Turma da Mônica Laços, tinham que estar permeando a palavra amizade. No segundo filme, Turma da Mônica Lições, demorou para eu entender. Porque o roteiro não ficava bom, estava com medo que as crianças estavam crescendo, eu estava pronto para filmar, eu não tinha o roteiro ainda, e elas estavam crescendo, eu ia perder, eu não sabia sobre o que era o filme, aí eu entendi que eu tinha que usar meu maior problema, que era eles estarem crescendo, e eu transformei o roteiro sobre uma história sobre crescimento. Eles estão crescendo, mas eles não estão entendendo que... Então, era crescimento, era a palavra. E, às vezes, esse lugar do entendimento nem está em você totalmente. Né? Por exemplo, no Filho de Mil Homens, que eu não posso falar muito agora, infelizmente, que vai lançar esse ano ainda e está muito lindo, a adaptação do livro do Walter Ugumãe, eu tinha chegado numa palavra que era afeto. Essa era a palavra que me norteou. E o filme vai ser lançado pela Netflix. E a Netflix chegou num conceito que eu achei muito melhor do que eu tinha feito. Olha. Eles chegaram num conceito, que eu também não posso falar, mas eu vou falar aqui agora, que é família é um sentimento. Olha, que não é uma palavra só. Mas eu falei, mas vocês conseguiram chegar na faísca melhor do que eu consegui fazer durante todo o processo de 4 anos e meio, porém, eles só chegaram lá porque isso estava na tela, isso estava no filme. Então, para dizer como é uma obra coletiva mesmo. Agora, não querendo dar spoiler, mas a gente estava conversando ali no camarim sobre o filme, ele falou que o autor falou que o filme é melhor que o livro. Então, o Walter Ugumãe, o autor do livro, assistiu o filme há 2 semanas, um pouco antes da Flip, e ele chorou muito, gente. Ele falou que o filme é melhor que o livro. Então, se o autor falou isso, o que a gente pode esperar, né? Já tá aí pra vocês, tá muito lindo. Eu só diria, preparem a caixinha de lenços. Filho de Mil Homens. Porque Netflix, ninguém vai passar pelo filme. Rodrigo Santoro. Tamo aí, já. Agora, Esmir, me fala um pouco sobre, assim, eu vejo que nossa obra tem bastante coisa que não é muito vendável, né, de cara, que você fala assim, tá, esse filme não é aquele filme comercial que a gente tá mais acostumado até no cinema brasileiro, né, porque se a gente vai lá pra fora, tem ainda uma vertente um nicho um pouco mais cult e tal, diferente. E aí, como é que você faz quando você está pensando nisso e vendendo essa ideia e às vezes pensando no algoritmo assim, eu acho que o algoritmo vai pro lado contrário do que eu quero. Como é que você fecha essa equação? Na verdade, eu sempre penso em conversar com alguém, conversar com um grupo, conversar com qualquer grupo que seja. Eu acho que nós somos organizados em nichos. Eu não gosto da ideia de pensar em nicho como pejorativo. Muitas pessoas... o algoritmo faz um pouco isso. É nichado. O nicho...
mas somos um bando de nichos interseccionais. Somos vários nichos. Então, assim, eu considero que cada filme que eu faço, eu tô conversando com um grupo. E que esse grupo no próximo filme, eu nunca sei que grupo que é, tá? Eu tô realmente lançando uma pergunta. É quase eu falo assim, gente, eu tô sentindo isso. O que vocês acham? Vocês sentem isso também? Né? Eu lanço essas perguntas. E as pessoas que se interessam por essas perguntas, elas se envolvem com o filme de algum lugar, né? De alguma maneira. Isso primeiro em termos de temática, tá? E daí eu falo assim, nossa, eu conversei com esse grupo, agora eu conversei com um grupo maior, agora esse grupo juntou esse e veio ao filme. Agora tem uma coisa que é bem difícil pro cinema, assim, que é a questão da distribuição e divulgação. Tem muitos filmes que estão para chegar e que as pessoas, assim, poderiam estar recebendo esse filme, e como é difícil chegar até as pessoas, né? Então, nesse sentido, O Homem com H, eu acho que eu tinha um lugar ali que eu queria fazer uma jornada. A minha frase é uma jornada de liberdade. Ney é liberdade. Então todas as cenas falam sobre esse ser que combateu figuras de autoridade, imagens de controle para ser quem ele é e mostrar que ele pode ser quem ele deseja. Então todas as cenas são sobre isso. Mas por quê? Eu tô lá na minha vontade, na minha faísca, no meu delírio criativo, unindo as coisas, trabalhando com o Ney nesse lugar, e de repente teve uma divulgação muito boa e uma distribuição muito boa, a ponto que, para além dos fãs do Ney, muita gente foi ver o filme e viu a história, um arco de um personagem queer, que sinceramente, eu não lembro dessa projeção no cinema brasileiro, a gente ter visto um protagonista queer tão visto no cinema. Então eu acho que isso tem também a ver com tudo que envolve o cinema, não só o lado criativo, mas a parte do investimento da produtora, a parte da divulgação e distribuição do filme. E eu sinto que chegou mais nas pessoas, por exemplo, ter todo esse sucesso, também por causa disso. E talvez outros filmes que não tivessem essa mesma força, não teve essa força de divulgação de um time de distribuição, não chegou ali, porque tem muita gente que eu falo, eu fiz esse filme também, ou através desse filme chega no meu outro. Fala, nossa, mas eu amei, como que eu não soube desse filme? E aí eu acho que o problema está em outro lugar, entendeu? E aí eu acho que o algoritmo tem que tomar cuidado, porque o algoritmo às vezes apaga essas outras filmes que são mais particulares, porque o algoritmo, o que ele faz? Ele faz com que ele te direciona para o que todo mundo está vendo. E o que todo mundo está vendo é o quê? Pode ser muito parecido dentro de um lugar. Eu tenho só medo, eu gosto do algoritmo, gente, eu não demonizo, até porque eu acho que o algoritmo guia e vê qual é a tendência, mas eu tenho só medo de mirar no algoritmo para você fazer alguma coisa. Porque as coisas viram algoritmo. E aí que vem a autenticidade, a originalidade, é quando de repente partiu algo de você e aquilo virou um algoritmo. Ou seja, então esse filme, essa peça, esse conteúdo atingiu. Aí você ultrapassou barreiras, entendeu? Eu acho que isso que é o legal. Eu queria só completar, porque tem uma coisa muito linda que eu concordo totalmente. O algoritmo, como uma ferramenta, como algo que te ajuda, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque você pode somar. Então, eu costumo dizer que o algoritmo é ponto de partida, não ponto de chegada. Muitas vezes, as pessoas ao redor, né, quem está mandando, ou quem tem um emprego que depende de quanto número o teu filme ou a tua série vai fazer, ele está mais preocupado com o algoritmo. Então, ele talvez... A gente tem que tomar um cuidado de que o algoritmo não vire um limitador. Não vire algo que freie a sua criatividade. Porque é óbvio que a gente tem que prestar atenção, não pode ignorar o algoritmo. A gente tem que entender o que comunica, o que funciona e o que não funciona. Porém, as coisas que realmente tocam as pessoas são aquilo que não está previsto nem no algoritmo. Eu tenho certeza absoluta que no teu processo de fazer, e eu estou falando aqui fingindo que eu não sei, mas eu sei, que no teu processo do filme do Ney, muitas vezes o processo tentou te encaixar numa coisa mais comercial o tempo inteiro. E eu acho que o que fez do Homem com H o sucesso que foi exatamente não abrir mão de entender o que funciona num bom filme, mas que o Esmir teve a qualidade de artista de dizer, o meu ponto de vista é esse. E isso está impresso. E isso as pessoas sentem. E o boca a boca do filme, que foi talvez mais maravilhoso
do que... Sim, ele teve um lançamento muito bom, ele teve uma distribuição muito boa, mas o boca a boca do Homem com H foi simplesmente maravilhoso. E isso não tem a ver com o algoritmo, ou com o lançamento, ou com o filme estar na tela. Tem a ver com a tua qualidade autoral, das tuas escolhas, que independem da limitação do algoritmo. Eu digo a mesma coisa no primeiro Turma da Mônica. Em alguns lugares, quando eu ia fazendo as escolhas, eu ouvi frases do tipo, mas... O teu filme, o filme que você está fazendo, ele tem uma direção de arte muito sofisticada, tem uma fotografia muito sofisticada. O público brasileiro não está acostumado com isso. E eu dizia, não está acostumado porque vocês não entregam. Porque se a gente entregar um filme bem feito, bonito, de verdade, bem produzido, com uma fotografia incrível, com um roteiro que toque as pessoas, o teu público vai agradecer. Eu não preciso abaixar a minha... Não é porque o algoritmo está dizendo que todas as comédias, os filmes que funcionam, tem uma fotografia mais ou menos, as pessoas reconhecem aquilo como cinema nacional. Isso não é uma qualidade, isso é um problema. Então, como é que a gente fura isso? Então, eu falava assim, então, já é assim que o público quer? Outra coisa que eu vou dizer, só para a gente mudar, né, ainda usando o exemplo do Turma da Mônica Laços. Quando eu escrevi o roteiro, não, que não foi eu que escrevi, mas quando eu estava dirigindo o filme... Eu propositadamente fiz um ritmo mais lento. O primeiro filme é um ritmo mais lento. Eu ouvi muito, não, mas a molecada de hoje é TikTok. Eu falei, sim, mas esse filme é uma nostalgia de um tempo que não existe mais, mas que é o tempo de hoje ainda. Então é uma aventura, eu vou propositadamente segurar o tempo. E as crianças de 3 anos, 2 anos iam pro cinema, saíam e pediam pro pai e pra mãe para entrar de novo para ver a próxima sessão. Então, se eu tivesse ouvido o algoritmo, eu não teria feito o filme que a gente fez. Então, queria dizer para vocês que escutem o que funciona, mas sejam muito fiel à própria faísca, porque muitas vezes apaga a faísca. Eu queria só concluir com uma frase do Gilberto Gil, que eu gosto muito, que tem a ver com isso, que ele fala assim, as pessoas sabem o que querem, mas também querem o que não sabem. E como a gente chega aí? É experimentando. É sabendo, inclusive, tem uma coisa que eu também gosto muito, assim, de você conhecer esse território todo, saber, conhecer muito bem do algoritmo para tentar trair, entende? Essa coisa de trair as regras ou trair as convenções exige você conhecê-las, porque a traição pressupõe intimidade, né? Ninguém trai um inimigo ou alguém que não conhece. Alguém trai um amigo, uma pessoa amada. Então, nesse jogo, eu acho muito legal. Conheça bem as regras do jogo para poder subvertê-las. Então, não é se afastar do como funciona o algoritmo. É se apropriar dele e jogar com o que você tem de melhor, que é o seu desejo, o seu vetor de desejo, o seu delírio criativo. É muito interessante isso, porque né, até o que o Esmir falou anteriormente, né, que o algoritmo ele vai te mostrar o que todo mundo está vendo. E a gente, às vezes, acredita que o algoritmo tá te mostrando o que você quer ver, né? E tem uma diferença aí. Às vezes, ele mostra o que você quer ver. E às vezes, não. Às vezes, ele mostra o que está mostrando para todo mundo, né? Então, eu acho que é bem importante você ter isso, né? Ter isso em mente. E o que você falou, né? De você entender que você pode ser diferente, que você pode tentar uma outra coisa, e quando você tenta uma outra coisa, não quer dizer que vai dar errado, né? Talvez é a frase do Gilberto Gil, talvez as pessoas não sabem que elas querem ver isso, né? E vou completar o que você disse, porque às vezes tentar uma outra coisa, simplesmente por tentar ser diferente, tampouco funciona. Uhum. O importante é, quando você está dizendo vou tentar uma outra coisa, você tem duas palavras que eu uso muito no processo criativo de fazer cinema, que é verdade e presença. Se você está presente durante o processo e aquilo é verdadeiro, e quando eu digo verdadeiro, vamos voltar na nossa palavrinha que dá título ao nosso papo aqui, que é aquela faísca. Aquilo que te deu a faísca inicial do por que eu estou contando essa história? Por que eu vou gastar 3, 4, 5, 6 anos da minha vida trabalhando... Não vou, ia mandar um palavrão enorme aqui, não vou. Como é que eu vou mobilizar tanta gente, tanta energia? Se eu tiver com verdade, o que significa que aquela faísca está o tempo inteiro nas tuas escolhas e às vezes a faísca não se encaixa no que o algoritmo ou no que alguém está tentando te encaixar numa caixinha ali, aí sim, eu quero ser diferente porque isso tem a ver com a minha verdade, ou a verdade que eu estou querendo colocar. Porque também o ser diferente, não quero seguir o algoritmo só para ser diferente,
também não vai te levar a lugar nenhum. Porque se você faz um filme, aquele filme que você gostaria de assistir, e você sabe que tem pessoas que vão sentir a mesma coisa que você está sentindo, o teu primeiro balizador é a tua equipe. Você sente na tua equipe se aquele material que você está gerando tem essa verdade. Você sente neles. E aí você vai sentindo quando você vai montando, aí você vai mostrando para algumas pessoas, se aquilo te toca e está tocando as pessoas, opa, tem alguma coisa de verdade aí. Se tem verdade e presença, isso é mais forte que o algoritmo. É sempre mais forte que o algoritmo. Porque às vezes você está seguindo tudo que o algoritmo pediu e não tem verdade. Não tem uma visão de autor ali. Ali é mais um genérico. Talvez dê certo, talvez não dê, mas é isso que a gente quer deixar? Bom, agora a gente já está terminando, gente. Queria agora que todo mundo chegou. Agora que chegou todo mundo. Queria, para terminar, começando pelo Esmir, para uma mensagem assim, para quem está começando a criar, começando a achar essa faísca criativa, qual que seria a sua, o seu ensinamento, a sua lição aí? Eu acho que até comecei falando, mas vou falar um pouquinho, porque muita gente não estava aqui, mas tem muito a ver com o que o Daniel falou de presença você falou presença aí? Verdade. E verdade, que tem a ver com esse sempre voltar àquela faísca que te despontou, porque ela é o que faz acontecer o seu vetor de desejo. E o vetor de desejo é o que vai atrás das coisas. Enxergar as coisas é justamente extrair da imagem o que não te interessa. Então aquilo vai te chamar. Então estar presente é também perceber que dentro de uma sala ou dentro das coisas que estão ao redor, é saber o que te interessa naquele projeto ou naquela pergunta, naquela faísca do que você está fazendo, entendeu? Eu sempre falo assim, quando muita gente fala, estou com um bloqueio criativo, eu estou querendo fazer uma coisa e não estou saindo, é porque você está na frente do computador, é porque você está às vezes na frente de uma tela. Então qualquer volta no seu quarteirão vai fazer o seu desejo, aquele seu desejo ali, o vetor de desejo, assistir, enxergar o que você deseja, e você vai colher as coisas do mundo. Isso vai ajudar na sua ideia, isso vai potencializar. Então é isso, a ideia que não quer morrer, ela vai te guiar. É isso que eu tenho para dizer. Olha, você vê que a faísca criativa, quando ela vai pegando, de repente a sala começou a encher, a gente ganhou até uns minutinhos aqui, ó. A Gabi ganhamos uns minutinhos aqui, vamos lá. Bom, respondendo a mesma pergunta, eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar do que ele falou, do que o Esmir falou. É difícil pra caramba, gente. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil chegar num lugar que você tem, principalmente as pessoas que querem fazer longa ou série, né? Não é fácil chegar lá. É difícil, é um mercado. A gente tem que ser político, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as conexões com as pessoas certas. É uma arte cara pra caramba. É muita gente envolvida. Então não é fácil e nem todo mundo vai conseguir. Porém, hoje, quando eu comecei, que não tinha nem muita faculdade de cinema em São Paulo, hoje tem a galera aqui, ó, que tá aqui nesse evento, que comunica com muito mais gente do que a gente aqui gasta milhões para fazer um filme e consegue chegar nas pessoas. Então, assim, os elementos para se fazer boas histórias estão todos aí, são acessíveis e a comunicação é muito mais fácil do que era há 20 anos quando a gente começou. Então, vou deixar essas 3 palavras: verdade e presença, e ser fiel à sua faísca criativa, aquilo que te deixou. O resto é trabalho e é difícil, gente. Não é fácil. Não é fácil, mesmo. A gente tomou muito não no começo. E cada projeto que a gente faz, e no cinema brasileiro, não importa o que você fez, você está sempre começando de novo do zero. Quando eu fiz o Turma da Mônica 1, eu fui fazer o 2, a gente não conseguia dinheiro em lugar nenhum. Mesmo o primeiro filme tendo feito mais de 2 milhões de ingressos no cinema. É super difícil. Mas não deixem a verdade e a presença serem apagadas. Esse é o maior conselho que eu posso dar aqui. Eu vou complementar também dizendo que os nãos são muito importantes, assim, como ele está falando. Então, assim, a gente acha que são só os sims e os fluxos. Ai, tá tudo dando certo no meu projeto. E às vezes as curvas são tão importantes. A gente tem que entender que os percalços também fundam os percursos. Porque é deles que fazem parte. Tem muitos filmes, muitos processos criativos onde eu achei que não ia dar e de repente era só uma curva que eu não estava vendo.
É só um lugar de você se apropriar daquele percalço para entender que no tropeço você volta a dançar, sabe? E a dança é bonita e tem o seu movimento. Então, se vocês conseguirem ver nisso uma possibilidade, eu acho lindo, porque é quando o mundo te testa. É quando o universo está ali falando, pera, será que é por ali? Porque você tem que estar em diálogo presente também, com a sua verdade e com o mundo. Então eu tive várias curvas, mesmo fazendo Ney. Para você ter uma noção, uma das últimas coisas foi eu tornar o filme linear. Ou seja, cronológico, porque o filme não era. Então, e era uma coisa que eu estava resistindo, quando muitas coisas estavam me dizendo. E hoje em dia eu olho o filme e eu falo, que bonito eu acompanhar a história desse menino, entender a dor dele e ver ele crescendo. Eu não tive essa ideia desde o início. Não é assim. E muitas vezes uns nãos de roteiro, que as pessoas não queriam o roteiro do Ney, e eu não entendia como, porque a história estava ali. Ela estava ali, mas não estava sendo contada. Eu estou dando um exemplo, mas são muitos nãos que fazem a gente ver coisas e transformar. Enfim, tem que saber aproveitar disso. Eu vou só para finalizar também aqui, jogando para vender o meu próprio peixe. Filho de Mil Homens vai ser lançado pela Netflix esse ano ainda. Tá lindo, tá incrível. Como a gente falou, o Walter Ugumãe, o autor do livro, viu o filme há 2 ou 3 semanas e disse que o filme é melhor que o livro. Mas eu tomei muitos nãos. Quando eu decidi que eu queria fazer esse filme, e por sorte a produtora com quem eu vinha trabalhando tinha acabado de comprar os direitos do livro, e eu não sabia, de repente eu descubro que eles tinham acabado de comprar os direitos do livro, a gente ficou anos tentando, com tudo que eu já fiz, com os sucessos do Turma da Mônica, do Bingo, e de toda a carreira que eu já tinha construído na montagem, a gente tomou não de todos os lugares. Quem é que ia querer? A gente estava acabando de sair, a gente estava ainda no governo Bolsonaro. Quem é que queria fazer um filme que é poesia, que é sobre afeto, que é sobre uma família inventada? A gente tomou muitos nãos. Eu tomei nãos de roteiristas, tomei não de vários streamings, e a gente rodou, aí eu descobri que eu mesmo que tinha que transformar num processo pessoal. Eu mesmo escrevi o roteiro, e com esse roteiro a gente conseguiu Rodrigo Santoro e Netflix que investissem no filme, mas foi por causa de muitos nãos, e eu tomei muita porrada escrevendo esse roteiro, foi o primeiro roteiro que eu escrevi na vida, tomei muita porrada, e eu vou aproveitar, até o final do ano, tá na Netflix, eu vou fazer uma recomendação, assistam com a caixinha de lenços do lado, porque eu duvido que vocês passem pelo filme da mesma maneira que vocês começaram o filme, que vocês vão terminar da mesma maneira. Então, tá aí o cinema nacional. Nós estamos num ano histórico do cinema nacional. Tem muito filme bom que já foi lançado. Uma salva de palmas para o Homem com H, que é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso! A gente tem muito filme bom, ainda brasileiro, ainda para ser lançado esse ano, e que a gente continue essa onda de conexão com o público para que o público e os brasileiros nos defendam e não nos ataquem. Porque somos artistas que trabalhamos e que a cultura do nosso país é diversa, é linda, tem filmes de todos os tipos. Que bom ver agora, a gente estava meio no começo com 3, 4 pessoas aqui quando a gente começou, dizendo, putz, tá parecendo uma sessão de terça-feira, às 2 da tarde de cinema nacional. E de repente, assim, antes das 11 já... A gente pode começar de novo agora, se vocês quiserem. A gente poderia começar... Mas eu acho que você falou uma coisa bonita, Dani. É também uma cultura de convivência, gente. É isso que a gente está percebendo. A convivência das diferenças. E a convivência, inclusive, das telas com o ritual de apagar a luz e assistir a um filme em conjunto. A gente tem que cultuar isso. Então, é um jogo, assim, é um pedido bonito para todas as pessoas que conversam e falam sobre todas as coisas, e eu vi isso muito no Homem com H, como as pessoas da internet é muito, né? Dos redes sociais estão lá, assim, incentivando ir no cinema, né? E eu achei isso muito bonito, cada mensagem de pessoas que foram... E isso estimula. Então, vocês estimulando a gente estimula. Eu acho só que isso é lindo, é perceber que não existem 2 times aqui. Sim, o time da internet, o time do cinema, aí o cinema vai acabar. Não vai. Não vai como a rádio não acabou. Não vai como... assim, tudo é unido. O rádio e podcast, né? A coisa foi... Então, assim, essa união dos comunicadores é muito importante. Por isso, muito legal. Agradeço também ao festival, ao Influent Summit, a Gabi, assim, esse convite, né, de a gente poder participar e poder unir, porque cinema também junto com vocês, junto com o conteúdo, junto com a influência, tá tudo em conjunto, né? Então, a gente fazer disso um time mesmo, um barco, assim, um delírio em conjunto.
E vou dizer que eu fui ao cinema esse final de semana ver o filme da Ana Mulaert, que entrou em cartaz agora, A Melhor Mãe do Mundo. Incrível, no final da sessão, as pessoas aplaudiram. Isso é demais. E o filme do Fernando Coimbra, Os Enforcados, estreia essa quinta-feira. Vão ao cinema ver, porque são 2 filmes maravilhosos. Como eu disse, tem muito filme brasileiro bom chegando, e a gente tá chegando, já ficou amarelo aqui. Nossa, Viva o cinema brasileiro! Viva o cinema brasileiro, gente. Obrigado, gente, por estarem aqui. E o cinema precisa das redes sociais, e as redes sociais precisam de conteúdo. A gente precisa se unir para fazer com que o Brasil tenha orgulho da nossa arte. É isso aí, gente. Queria agradecer ao Daniel Rezende Smith Filho. Eu sou o Vitor Cardoso. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Infront Summit, pelo convite. Ficou claro que o Filho de Mil Homens estreia na Netflix esse ano? Você não sabe a data? Não sei a data ainda, infelizmente. Mas nem o mês, nada? Não sei. Não tem... Segue. Pode seguir a gente também. E divulguem o filme, assim como todos os filmes que a gente forem fazer, divulguem. É engraçado você ter falado, né, sobre essa questão dos percalços para o filme acontecer, né? Porque eu acho que quando você vê agora, né, lançado, né, tem o pôster, tem aquela coisa, aí fala assim, gente, mas um filme de uma obra dessa, de um livro desse, com o Rodrigo Santoro e com o Daniel Rezende, maravilhoso, super fácil de vender, foi super tranquilo, né? Não é não, gente. Então por isso, ó, lá, eu postei o cartaz, que fica melhor. Tá lá nas minhas redes sociais, sigam lá. E divulguem quando o filme lançar, porque tá muito lindo, gente. E assistam Homem com H, quem não viu ainda. Não, se alguém não viu Homem com H ainda, desculpa, pode sair. Pode sair, sai gente, agora. Tem 4 segundos pra acabar, mas acabou, não pode. É um dever cívico assistir Homem com H. E viva a celebração à ficção, né? A ficção, a gente precisa muito de ficção. A ficção é o que faz a gente simular a nossa realidade, viver na pele do personagem, poder relacionar as nossas coisas, as nossas questões com o que está sendo dito, assim, viva a ficção, a gente precisa de ficção, não importa o suporte. Obrigado, galera. Gente. Valeu. Obrigado.